Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. And I pretend that we are dancing, like the nights are never Hoje o Comprecar TV traz para vocês um vídeo um pouquinho diferente. Para isso a gente veio aqui no quartel-general da Mercedes-Benz, que fica aqui em São Bernardo do Campo. E a gente está aqui hoje porque nós estamos pegando aqui esse Mercedes-Benz C180. E o nosso objetivo é fazer um teste um pouco mais prático. Para isso, nós vamos já fazer um teste de consumo em uso urbano, saindo daqui indo até um ponto em São Paulo, e depois o teste rodoviário também de consumo. Claro, no vídeo de hoje vocês também vão ver a matéria completa aqui do Mercedes-Benz C180. Cabe destacar que o C180 está disponível em duas versões. A Exclusive, que é essa daqui, que tem um visual mais clássico, e a Vanguard, que tem aí um visual mais esportivo. Obviamente, para você conhecer um pouquinho mais do C180 e até fazer um test drive, dá uma passadinha na concessionária CB Motors, Mercedes-Benz, que fica lá na cidade de Jundiaí, que inclusive você vai ter a oportunidade de conhecer todos os detalhes do carro. Mas hoje, nesse vídeo, vocês vão ver aqui um teste prático do C180 da Mercedes-Benz, o campeão de vendas da marca. Bom, agora a gente vai começar o nosso teste em área urbana aqui com a C180. Estamos saindo aqui agora da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo. A gente já reiniciou o computador de bordo, ali o indicador eco também está zerado, para a gente ver como vai ser o consumo do carro. A gente vai mais ou menos ali até a região da Zona Sul, em São Paulo, sempre por área urbana, e vamos até ali a altura do Expo Center Norte, justamente para a gente ter uma condição bem real de uso. Cabe destacar que o modelo está abastecido com gasolina. Então vamos ver como é que vai ser o consumo na gasolina. Lembrando que a C180 agora traz a transmissão 9G-Tronic, que é o câmbio automático de 9 marchas. E isso também ajuda, obviamente, no consumo de combustível, uma vez que você tem mais relações e, consequentemente, o motor trabalha com giros menores. E isso, obviamente, tem o benefício do consumo. Bom, vamos iniciar o nosso teste e aí para ver como é que vai ser o comportamento aqui da C180 Exclusive aqui no trajeto. Um dos recursos bem interessantes que a gente já observa aqui no C180 é o Dynamic Select. Através dele você consegue configurar como você quer conduzir o carro. São 5 programas disponíveis e você acessa isso através de um botãozinho bastante prático instalado aqui no console central. Através dele você pode escolher o modo de condução. Então nós temos o modo Eco, que é o modo econômico. Temos o modo Comfort, que ele vai deixar, por exemplo, o volante mais leve e o ar-condicionado funcionando de forma mais eficiente. Você tem o modo Sport, que é o primeiro nível de esportividade. O modo Sport Plus, que é um modo que deixa o carro ainda um pouquinho mais nervoso, com trocas de marcha com giro mais alto. E o modo Individual, que você consegue configurar como é que você quer cada uma das funções do carro. Evidentemente que a gente está usando aqui o modo Eco, que é o modo para proporcionar economia de combustível. E no modo Eco a gente tem a função justamente do Start-Stop habilitado. Assim, quando você faz paradas rápidas no semáforo, ele desliga o motor justamente para economizar combustível. Agora, ele pode religar o motor se ele perceber, por exemplo, que a temperatura dentro do carro está esquentando, se você está com o ar-condicionado ligado. Se ele não conseguir manter a temperatura apenas com a ventilação, ele liga o motor, obviamente, para refrigerar o carro. Outra função interessante do Mercedes é a função Hold. Assim, exatamente como vai acontecer agora, nós vamos parar o carro. E se você não quiser deixar o pé apoiado sobre o freio, basta você pressionar um pouco mais o pedal de freio, aparece a informação Hold no painel e o carro fica parado até que você novamente acelere o carro. E essa função Hold vale inclusive para quando você está em rampas, tanto subindo quanto descendo. Ele vai manter o carro imóvel até que você acelere o carro novamente. E como te falei,
para você poder acionar a função hold, basta pisar um pouco mais no pedal de freio para indicar que você quer usar a função. Diferente de outros carros que você tem que deixar o botão com a função hold previamente ativa, aqui você escolhe no pedal de freio o momento em que você quer usar essa função. Outro ponto muito importante que a gente observa dirigindo aqui o C180 na cidade é a questão de conforto. E quando a gente fala aí do C180 versus os seus concorrentes alemães, os principais aí no caso, que é a BMW Série 3 e o Audi A4, a C180 ela acaba ficando, digamos assim, no meio. Quando a gente pega a BMW, ela é notoriamente mais esportiva, tem uma suspensão também mais dura. Já o Audi A4, ele costuma ser um carro mais macio, mais suave. E a C180 está aí no meio, ela não é nem tão dura quanto a BMW, mas não chega a ser tão macia quanto o Audi A4. Quando a gente fala de situação do sistema de tração, também temos algumas curiosidades. Isso porque a classe C utiliza a tração traseira assim como a série 3. Já o Audi A4 usa tração dianteira. Então a gente tem essas diferenças. Outro ponto que a gente não pode deixar de destacar na C180 é a qualidade do acabamento. A qualidade do acabamento realmente é elogiável. A gente vê isso desde a forração do volante, as costuras muito bem feitas. A gente também percebe isso no banco ou ainda nos painéis. Então a gente quase não tem aqui dentro ruído de acabamento de nenhum tipo, mesmo passando num piso ruim, que é esse que a gente está usando aqui na Avenida CUPC em São Paulo. Então o carro ele tem um acabamento de extrema qualidade. Outro ponto também, que aí também faz parte do acabamento, é o isolamento acústico. Mesmo nós estamos numa avenida aí com bastante caminhões, ônibus, um trânsito bem intenso, a gente quase não nota ruído externo, nem dos outros veículos, nem mesmo do motor ou de parte de suspensão. Assim você tem um padrão aí de isolamento acústico e de acabamento realmente que, digamos assim, é a referência do segmento. E no que diz respeito à dirigibilidade, a gente tem um carro bastante na mão, uma suspensão que consegue, digamos assim, se adequar bem a essas condições ruins de piso, né, lombadas, valetas e buraco. O carro consegue se sair muito bem nessa situação, mantendo aí um bom padrão de dirigibilidade e conforto. A gente já está concluindo aqui o nosso trecho urbano com a C180. Vamos conferir aqui o computador de bordo, usando os controles aqui do volante para ver como é que ficou. Distância percorrida 21,4 km, a autonomia do tanque ainda está marcando 527, o indicador eco está mostrando que a gente teve uma excelente aceleração, já a constante de velocidade e a antecipação não foram tão boas, justamente por conta do trânsito bastante pesado que a gente pegou. O tempo total de viagem foi de 1h08, inclusive a velocidade média aqui foi de 19 km por hora, o que mostra que realmente pegamos um trânsito relativamente pesado. Ainda assim, nós temos aqui uma média de consumo de 8,6 km por litro. Bom, considerando que nós fizemos isso dentro da cidade com um trânsito bastante pesado, fica aí a prova de que a C180 realmente é um modelo bastante econômico, em especial agora com o câmbio 9G-Tronic, o que ajuda. E óbvio, utilizar o Drive Select no modo econômico também proporcionou essa excelente média de consumo dentro da cidade. Depois da média dentro da cidade, agora nós estamos pegando aqui a rodovia Castelo Branco sentido interior. E para que a gente tenha uma média bastante acurada de rodovia, o que eu vou fazer é justamente reiniciar aqui o computador de bordo para que a gente tenha uma medição bastante precisa, obviamente obedecendo a velocidade máxima de 120 km por hora e, mais importante, a gente está com o ar-condicionado ligado justamente para ter uma condição bastante real de consumo. Quando a gente vai chegando lá no nosso destino, vamos ver como foi a média de consumo da C180 exclusivamente em rodovia. Outra função muito interessante que você encontra aqui na C180, quando você está usando o modo Eco no Dynamic Select, é o modo de roda livre. O que seria isso? Toda vez que você está em velocidade de cruzeiro e você tira o pé do acelerador, ele desengata o câmbio, ele põe o carro em neutro. E a gente consegue ver isso aqui no painel. Vou mostrar agora para vocês. Tirei o pé do acelerador, ele coloca ali modo de roda livre no painel e vocês podem ver que a rotação do motor
caiu abaixo de 1000 rotações. Nesse momento o carro está desengatado, como se fosse exatamente uma banguela. Agora, esse modo continua assim até o momento que eu volto a acelerar o carro ou que eu piso no freio. Se eu pisar no freio, ele vai engatar o carro justamente para fazer com que o freio motor ajude na frenagem. Mas toda vez que eu tiro o pé do acelerador, ele põe no modo de roda litro. Lembrando que esse modo só acontece quando você está usando o modo Eco de condução. Ele não vai funcionar nem no modo Comfort, no Sport ou Sport Plus. Ainda assim é uma maneira bastante prática de economizar combustível. Outro detalhe interessante que nós temos aqui também é a baixa rotação que o motor tem quando você está em velocidade de cruzeiro. Aqui, por exemplo, nós estamos a 110 km por hora e temos uma rotação aí pouco acima de 1.500 rotações. Se a gente levar a velocidade aqui para 120, vamos chegar com o carro aqui a 120, continuamos com uma rotação bastante baixa, coisa de 1.800 giros. Então, como a gente pode ver, o câmbio de 9 marchas tem sobretudo a vantagem de deixar uma relação de marcha bem longa, e isso certamente ajuda na economia de combustível. Já estamos concluindo o nosso trecho de estrada, vamos ver como é que ficou o consumo. Vou acessar aqui o computador de bordo, a gente tem 121 km de viagem total. A autonomia está dando 542 km. O indicador Eco, que foi reinicializado apenas para a estrada, ele está com todas as indicações em verde 100%. Inclusive ele está indicando ali 17,4 km de bônus, que é o que a gente rodou a mais sem usar combustível. E a gente tem a medição de estrada, foram 60 km, obviamente nessa velocidade aí de 100, 110. Temos ali a velocidade média de 99 km por hora, foram 36 minutos. E a gente tem uma média fantástica de 15,8 km por litro. Isso nós estamos falando de um carro de categoria premium. Tem muito popular que não faz essa média. Se a gente for ver aqui a nossa medição geral, incluindo a parte de cidade, semi-urbano e estrada, nós temos aqui 2 horas e 56 de viagem, uma média horária de 41 km, com uma média de 12,6 km por litro. Ainda assim, uma média muito boa. Assim, fica mais do que comprovado que a classe C 180 é de longe a mais econômica do segmento aí de veículos premium de entrada. Concluída a nossa avaliação de consumo, cabe aqui algumas observações sobre a classe C. Ela existe em 2 versões, na Vanguard com visual mais esportivo e essa daqui que é a Exclusive, que tem um visual mais clássico. Assim nós temos algumas diferenças estéticas, como por exemplo, a grade dianteira. Outra diferença são as rodas mais raiadas. E a gente também nota a presença desse símbolo da Mercedes aqui no capô. Detalhe, esse símbolo pode ser inclinado para trás. Isso porque, caso o carro se envolva num atropelamento, isso aqui é justamente para danificar ou ferir menos a pessoa envolvida no acidente. Sobre o capô da 180, a gente tem um motor 1.6 16 válvulas, turbo com injeção direta. A potência máxima é de 156 cavalos. Aqui a gente já percebe que o forte da C180 não é a potência, afinal de contas, quando a gente olha para os concorrentes, ela é a menos potente do segmento. Para compensar isso, o torque é interessante, são 250 Nm já a partir de 1.200 rotações por minuto, ou seja, você saiu da marcha lenta, você já tem torque máximo do motor. Assim, esse motor associado ao câmbio 9 G-Tronic, que é um câmbio bastante sofisticado, com uma boa relação de marchas, a C180 faz um 0 a 100 em 8,5 segundos, o que não é um número ruim, e a velocidade máxima é de 223 km por hora. Dessa forma, ainda que ela não seja mais potente, ela consegue ter uma performance interessante. Não podemos esquecer, é a mais econômica do segmento. Presente em todas as versões da C180, nós temos um sistema de farol Full LED. Aliás, a Mercedes batiza isso de LED High Performance. Assim, tudo aqui na frente é LED. Farol alto, farol baixo, Daytime Running Light e luz de seta. Detalhe interessante que o farol já vem também com um sistema de autonivelamento. Obviamente, quando você põe carga no carro, ele vai acertar o facho do farol automaticamente. Cabe ainda destacar que os espelhos laterais retrovisores também possuem o repetidor da luz de seta, também em LED. Aqui na traseira da C180 a gente vê alguns elementos interessantes, começando pelas lanternas traseiras, também com tecnologia Full LED.
Ainda que o modelo possua sensores de estacionamento no para-choque traseiro, existe também uma câmera de ré. No caso, ela fica escondida aqui no acabamento e ela se abre toda vez que você engata a ré. O sistema do porta-malas, ainda que não tenha a tampa elétrica, pela chave, você apertando o botão, você consegue abrir a tampa completamente, através de um sistema de molas. Outro detalhe interessante, ainda que nós tenhamos esse tipo de dobradiça, ele não invade o compartimento do porta-malas, pois o acabamento já define a área de entrada da dobradiça, assim não ocupando o espaço de carga. O espaço aqui é de 480 litros, o que é bastante bom considerando a categoria do carro. E a gente ainda observa um compartimento adicional à esquerda com uma redinha que serve para você colocar coisas menores. Um fato importante que a gente precisa abordar em relação aos carros da Mercedes-Benz é o tipo de pneu que eles utilizam. Dependendo do modelo e da versão, eles podem utilizar um pneu normal ou um pneu do tipo Run Flat. O Run Flat é aquele pneu que você pode rodar por alguma distância, mesmo com o pneu furado. No caso aqui da C180, ela utiliza o pneu Run Flat, e a gente consegue identificar isso relativamente fácil. Na lateral do pneu, quando o pneu não é Run Flat, vem uma inscrição escrita MO, que significa Mercedes-Benz Original. Quando ele é Run Flat, a inscrição é MOE, Mercedes-Benz Original Extended. Assim, o pneu Run Flat dispensa o uso de step, e realmente a gente não acha o step aqui na C180. Quando a gente levanta o acabamento aqui do porta-malas, a gente encontra um espaço adicional aqui, que você pode inclusive utilizar para colocar coisas pequenas, mais miudezas. E também encontramos aqui um compressor. Esse compressor vem junto com um sistema selante. Assim, se o pneu furar, você ainda vai poder rodar com o pneu furado. E ainda vai poder encher o pneu com este compressor e usar o selante para vedar o furo. Mas isso, pessoal, para furos pequenos. Se o furo for muito grande, aí não vai ter jeito. Você vai ter que realmente chamar o guincho. Vamos ver alguns detalhes do interior da C180 Exclusive. Já de cara aqui na porta, a gente pode destacar os botões com acabamento em alumínio, muito bonito. Até mesmo o controle dos espelhos. Ainda aqui na porta temos a abertura do porta-malas. Os bancos são forrados em couro, aliás, de muita qualidade. Inclusive a gente observa aqui a costura prespontada em branco. O banco tem ajustes parciais elétricos. Aqui nós temos o ajuste de altura, aqui inclinação. Já o ajuste de distância, ele é manual, naquela alavanca posicionada ali na parte frontal do banco. O volante é multifuncional e a gente observa aqui, por exemplo, o controle do cruzeiro, que também tem a função de limitador de velocidade. Aqui nós temos o acendimento do farol, que inclusive conta com a posição automática, além do controle de brilho do painel. O console central é muito bem organizado. Você conta ainda com porta-objetos, que pode ser acessado através desse botão com a tampa bipartida. Temos ainda os controles do sistema Command. Detalhe, essa parte superior é touch, onde você pode escrever números e letras. A gente também observa este acabamento aqui imitando madeira. Isso aqui é exclusivo desta versão que tem esse visual mais clássico. Outro item clássico é este relógio, que inclusive é analógico justamente para manter aí este visual clássico. O ar-condicionado é digital e automático de dupla zona. O carro conta com 5 saídas de ar-condicionado, o que ajuda aqui na climatização interna. De forma geral, o interior dessa versão segue uma tendência bem clássica. O conforto aqui no banco traseiro da C180 é muito bom. Afinal, temos um entrecho de 2,84, uma medida bastante grande. Assim, com os bancos dianteiros ajustados para pessoas de 1,80 m, a gente vê bastante espaço para a movimentação dos joelhos aqui, até mesmo por conta do desenho dos bancos, que tem justamente a parte de trás mais projetada para frente. Tudo isso ajuda bastante no conforto das pernas. Outro detalhe também que a gente destaca é a saída de ar-condicionado traseiro. Mesmo sem controle de velocidade ou temperatura, existe aqui 2 saídas, obviamente, para melhorar a climatização. Também destaco 3 encostos de cabeças individuais e cintos de segurança de 3 pontos aqui atrás. Porém, temos 2 pênaltis. No caso aqui de quem vai na posição central, existe aqui um túnel traseiro. Esse túnel é necessário uma vez que a C180 tem tração traseira, e para isso você precisa passar um eixo cardan lá do motor até o diferencial traseiro. De toda forma, esse túnel traseiro ele tem a parte superior reta. Dessa forma,
O quinto passageiro, se quiser, consegue apoiar os pés de forma um pouco mais confortável sobre o túnel traseiro. Outro detalhe também, fez falta aqui o descansa-braço central. No caso de você transportar 4 passageiros, seria um conforto a mais no banco aqui atrás. Depois da nossa avaliação da C180, quais são as conclusões que nós chegamos? C180 é um modelo para quem valoriza, antes de tudo, qualidade de acabamento. Dirigibilidade também é interessante, uma vez que o carro conta com tração traseira. O conforto é intermediário entre a BMW e o Audi A4. Evidentemente, não podemos esquecer, temos aqui o modelo mais econômico do segmento. Isso é muito importante, principalmente para o cliente que faz uma compra racional. O carro também é bastante seguro, vem com 7 airbags, programa de estabilidade eletrônico, função auto-hold, entre outros sistemas de segurança e apoio à dirigibilidade. A C180 está disponível em 2 versões. Essa daqui, que é a Exclusive, com acabamento mais clássico, ou a Vanguard, com acabamento mais esportivo. O preço sugerido do modelo é de R$ 179 mil. Agora, se você quer fazer um excelente negócio na classe C, dá uma passadinha lá na concessionária Mercedes-Benz CB Motors da cidade de Jundiaí. Certamente você vai ter um preço mais interessante que esse e eles vão fazer uma ótima valorização no seu seminovo. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever aí no nosso canal e deixar o seu like. Também gostamos das suas sugestões. Comprecar TV, sempre com as avaliações mais completas para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.